Boa noite a todos, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho até vocês mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar virtual e aprecio muito estar aqui com vocês que chegam ao vivo e que posteriormente acompanham no meu canal do YouTube. Agradeço muito a presença e espero que nós possamos todos juntos unirmos num só sentimento, num só pensamento, numa só vontade, que é de conhecer um pouco mais, de aprimorar essa cultura espiritual que nos faz recordar que somos encarnados, mas inteligências espirituais e imortais que estamos aqui na Terra de forma temporária para aprender, aproveitando esse ambiente terreno que é de escola para muitos, de hospital para tantos e de, às vezes, delegacias e presídios para outras almas um pouco mais endurecidas. Mas com certeza, todos nós que estamos aqui sairemos dessa vida carnal muito melhores do que entramos, e nós que estamos no Evangelho no Lar procuramos sair com mais conhecimento também para praticá-lo a partir dos momentos em que trazemos à tona esses conhecimentos, esses valores espirituais. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos iniciar o nosso Evangelho com a nossa prece de abertura. Convido a quem está chegando a ficar na melhor posição, mais confortável, da forma mais adequada para que vocês espiritualmente se desdobrem, sintonize com os seus mentores, assim como eu estou procurando fazer neste momento, para que o meu mentor, os amigos espirituais familiares, esses que nos acompanham no nosso lar, no nosso cotidiano, possam também nos favorecer, nos ajudar, nos intuir, nos proteger e nos inspirar. Dizendo isso, então, Pai de amor e bondade, é com gratidão imensa que nós, encarnados neste planeta, que transita pelo universo afora, buscando a condição de mundo de regeneração, ajudando a humanidade a regenerar-se, que nós possamos fazer jus a toda a confiança que o Senhor teve ao nos enviar para a Terra, ao nos dar esta vaga no corpo carnal, na vida carnal, e que nós possamos, com as bênçãos do Cristo e o apoio e o amor do nosso mentor e dos amigos espirituais que nos acompanham e nos empurram para a frente, que nos auxiliam, fazer aquilo que viemos, dar o melhor de nós e fazer aquelas obrigações que nos tornarão pessoas melhores, almas melhores, e possamos evoluir assim como o planeta evolui. Que Deus nos inspire hoje sempre, nos proteja hoje sempre e nos faça ter oportunidades e recordar de todo o conhecimento que temos para que nestas oportunidades os pratiquemos. Muito obrigada pela oportunidade bendita de hoje e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui tá tudo bem. Nós vamos estudar um pouquinho hoje. Eu falei com vocês que nós estudaríamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Allan Kardec, que fala da parte moral, no capítulo 15, que é o Fora da Caridade Não Há Salvação, especificamente os itens 8 e 9, que são os itens que falam de fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Posteriormente a esses itens 8 e 9, tem o item 10, que é Instrução dos Espíritos, que fala especificamente de fora da caridade não há salvação. Antes de começar a ler o 8 e o 9, o antecedente, existe uma parte que fala a necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu só vou pegar um pedacinho, tá? Que diz assim: a caridade é paciente, é doce e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, fé, esperança, caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Essas palavras vocês devem recordar,
porque são muito utilizadas no meio religioso cristão e elas são de Paulo na Epístola aos Coríntios. E encerro essa primeira leitura, que é do item anterior, que eu nem tinha mencionado com vocês, e começo a ler o texto que a gente combinou, tá? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo do repouso. O texto continua, já vou ler, mas deixa eu dar uma comentada já. Percebam o seguinte, ele diz que fora da caridade, que a gente acabei de ler o texto de Paulo, um pedaço do texto de Paulo, que Paulo fala que de 3 virtudes, que é a fé, a esperança, a caridade também, a caridade é a mais excelente. E aí, esse texto que nós estamos lendo diz que a possibilidade da caridade salvar significa que ninguém está excluído da salvação, enquanto o dogma, o que é o dogma? De forma geral, a gente pode dizer que é uma verdade que não se pode discutir. É tido como uma verdade, alguma coisa é uma verdade. Por exemplo, a reencarnação para efeitos espíritas, ela é tratada na doutrina espírita como um dogma. Por quê? Porque ela é tão verdade que não é impossível discuti-la. Mas não é que o espiritismo não permita, tá? O espiritismo permite discutir qualquer conceito. E aí, no caso de fora da igreja não haver salvação, o que ele está dizendo? Que ele não é aquele conceito em que a gente diga assim, olha, a igreja trata da fé em Deus, a fé na bondade, a fé na vida após a morte, é isso que está dizendo, fora da igreja não há salvação. Não, a fé na igreja, fora da fé na igreja não há salvação, significa o seguinte, que a pessoa que está na religião A é diferente da religião B, é diferente de quem está na religião C, é diferente de quem está na religião D. E por causa disso, quem está, abre aspas, na religião certa é salvo, mas quem não está, está perdido. Percebem? Nós não estamos aqui discutindo se a religião A, B, C ou D está correta ou está errada, se elas são boas ou não são boas. Nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo que no dogma, na indiscutibilidade, nem sei se existe essa palavra desse jeito, viu gente? Desculpa aí. Mas no que não se pode discutir do dogma, fora da igreja não há salvação, as pessoas que não estão na religião que prega essa verdade não são salvas pela teoria dogmática. Só que nós, como espíritas, consideramos que não é essa a verdade que salva. A verdade que salva é a da caridade. E aí o texto continua. Fora da caridade, a máxima que diz, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Olha que beleza de frase, olha que beleza, porque significa dizer o seguinte, eu tenho igualdade, se vocês são ou não são da mesma religião que eu, se nós somos da mesma religião dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, é irrelevante, porque nós,
pelo princípio da caridade, somos iguais perante Deus, porque nós podemos fazer o que é necessário para que nos melhoremos, melhorando o mundo. E ao mesmo tempo de liberdade de consciência, porque se eu interpreto de uma forma e vocês interpretam de outra forma, isso não exclui a salvação das nossas vidas, isso não elimina a possibilidade de, ao desencarnarmos, irmos para um lugar melhor. Ao contrário, como nós temos igualdade perante de Deus, nós vamos acreditar naquilo que é mais... não seria a palavra confortável que eu ia usar, mas não seria, mais adequado à forma de entendimento nosso, e dentro desse entendimento nós vamos fazer o melhor que é possível, inclusive nos salvarmos através da caridade. E aí ele continua dizendo: com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, ou seja, não importa se como espírita não faz prece pronta, não importa se como umbandista faz um monte de rituais, não importa se como o católico gosta de rezar o terço, não importa se como o evangélico gosta de dizer palavras específicas como glória a Deus, por exemplo, não importa, porque não é esse o caminho da salvação, o método de salvação dentro da religião. Ele vai fazer com que a sua maneira de adorar a Deus é a sua maneira de adorar a Deus, não vai prejudicar em nada. Que mais? Cadê aqui? Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles lançam anátema, que é uma palavra antiga que Jesus também utilizou, em que é uma espécie de maldição. Não que Jesus amaldiçoasse, naquele tempo era uma palavra comum para lançar uma maldição porque não estava de acordo com as leis divinas, vamos dizer mais ou menos nesse termo, nessa forma. Perseguem-se e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Percebam que tem, até hoje, gente, isso existe. Religiões que, como a pessoa é de uma religião diferente, o casamento não acontece, porque o namoro é impedido de berço, assim, sabe? Desde o começo, a mãe ensinando o filho e a filha que não pode casar com uma pessoa de outra religião. A gente sabe que isso acontece. Graças a Deus não acontece no espiritismo, mas acontece em algumas religiões. Então, se a pessoa acredita que a outra está perdida porque tem uma religião diferente, porque tem uma forma de pensar diferente, ela simplesmente nem precisa rezar, porque ela já está perdida mesmo. Eu, graças ao bom Deus, eu tenho uma forma de lidar com as pessoas e com as realidades que me facilita não ter inimizade com pessoas de outras religiões. Ao contrário, meu perfil do Facebook tem pastor, tem um monte de pessoas que são da igreja católica, tem espíritas, tem ateu, tem um monte de pessoas de religiões e crenças diferentes, de formas de crer diferentes. Mas tem gente que não era de uma determinada religião cristã e quando se converteu parou de vir na minha casa. É um direito, né? Quando vinha, sabia como é que era aqui, era tudo tranquilo, a gente procura ser bom, procura ser fraternal, procura orar, etc. Mas a pessoa resolveu que não quer vir mais. Então, é disso que eu estou falando em explicação ao texto. Que às vezes, por acreditar que uma religião não salva, porque não é a verdade, ou porque fora de determinada outra igreja, de outra religião, não há salvação, a gente acaba tendo uma segregação. E esse segregar prejudica porque nós esquecemos que quem salva, na verdade, é a caridade. Olha só que contradição que a gente acaba cometendo. Continuando o nosso texto. Item 9. Fora da verdade não há salvação, que é a outra frase que estamos estudando, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. Por quê?
ela também é exclusivista. A primeira frase da igreja é exclusivista. Se não tiver nessa religião, não está salvo, não se salvará. E a segunda frase também é exclusivista. Se não tiver a verdade, você também não se salvará. Então vamos lá. Porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Se vocês conversarem com pessoas de qualquer religião, normalmente elas dirão que a igreja ou a religião essas religiões pregam que a verdade está com elas. Assim como nós, espíritas, de certa forma também fazemos a mesma coisa, não é verdade? A gente não diz que isso aqui é a verdade? Claro, para nós é a verdade. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que seja a verdade. Agora, isso desqualifica a minha mãe que é católica? Ou a minha sogra que é evangélica? Ou pessoas que eu conheço que são meus amigos que são de outras religiões? Não. Então a gente quer ter a pretensão de ser dono da verdade, mas vamos ver se a verdade é salva. Então ela disse que pretenda ter, então todas pretendem. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente? Possuir o quem? A verdade. Não temos a verdade completa. Ninguém pode alegar isso e ter certeza. Ah, não, eu sou exclusivo e completo dono da verdade. Quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia. Não é verdade isso? Essa é uma verdade. A verdade não existe no sentido literal, no nosso nível evolutivo, porque todos os dias a verdade se amplia com um conhecimento novo, seja através da ciência, seja através da análise, da compreensão, porque a nossa inteligência se expandiu e a gente consegue vislumbrar as coisas por uma ótica diferente. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, ou seja, selecionaria poucos e deixaria muitos se perderem. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. Quem de nós não pode? Não é só o pão que a gente pode dar, não é só o copo de água que a gente pode dar, não é só a nossa roupa de inverno que nós não usamos mais e que a gente entrega para liberar Isso não é bem caridade, né? Eu tô dando um exemplo assim bem bruto. Para liberar o guarda-roupa, mas porque a gente sabe que alguém está passando frio lá fora. Não é só isso. Também é todo aquele gesto de amor, o carinho, a simpatia, o sorriso, o abraço, o dar os ombros para a pessoa chorar, é o saber ouvir. Tudo isso é caridade e muito mais. A prece é caridade. Então a gente pode fazer o bem através do gesto de caridade, do ato de amor ao próximo através da caridade, e em qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo, em qualquer profissão de fé ou fora dela. Então, repetindo a frase, se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Nós, espíritas, nunca vimos, nunca veremos essa frase, porque não é verdade. Não é verdade que fora do Espiritismo não há salvação, porque o Espiritismo é mais uma forma de entender e de praticar o amor a Deus, o amor ao próximo e a caridade. E como não pretende ensinar ainda
toda a verdade. O Espiritismo não tem essa pretensão, ele sabe, Kardec falou isso lá no começo, quando ele começou a codificação, que o Espiritismo se desenvolveu. Também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, não sei se vocês compreendem. Ai, gente, de novo, é a segunda vez que as pessoas ficam me ligando durante o intervalo, o evangelho, e aí parece, pra mim, pelo menos, dá uma travadinha no evangelho. Então, desculpem se houve travamento aí. Então, vocês percebem por que eu escolhi? Olha, a minha mãe insistiu. Mães, depois eu ligo pra ela. Me perdi, vamos lá. Então, vou repetir a frase para que, se caso não cortou aí, para eu também retomar. Então, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, o que une? O que salva? O que nós devemos? A gente deve ser espírita? Ora, gente, nós gostamos do espiritismo, nós acreditamos na doutrina espírita, nós queremos seguir os conceitos espíritas, nos consola saber que viemos de algum lugar, por que estamos aqui, para onde vamos, como que fazemos para melhorar e receber um lugar melhor do outro lado da vida, nos apraz, nos alegra, nos consola, nos fortalece, não é verdade? Então nós podemos, sim, devemos também ser espíritas nesse sentido. Mas e se nós fôssemos católicos? E se fôssemos evangélicos? E se fôssemos umbandistas? E se fôssemos pessoas de fé em Deus, mas que não temos uma religião? E se utilizássemos de uma outra forma de filosofia que não fosse especificamente religiosa, mas nos tornasse pessoas moralizadas, estaríamos perdidos? Não, não estaríamos perdidos. Então, nós hoje estudamos que é a caridade que nos salva, é o gesto de amor, de bondade, é aquele olhar para fora, ver fora da gente, porque nós temos um hábito de centralizar muito dentro de nós. A gente vê o que é ruim e esconde e mostra o que é bom, e vê o que é bom e expande para que todo mundo saiba em nós, e dessa forma a gente pode se perder se nós não conseguirmos enxergar o outro, enxergar o próximo, tá certo? Eu agradeço muito que vocês tenham estado aqui comigo e eu espero ter sido suficientemente clara para estimular vocês no seguinte: não sejamos bairristas. A nossa verdade é a nossa verdade, só que a nossa verdade tem que nos tornar melhores, e nos tornamos melhores através da caridade. Então, é fora da caridade que não há salvação. É essa a nossa lição desta noite, que eu espero que fique gravada aqui dentro com toda a força para que nós consigamos sair fora de nós daqui a pouco, amanhã, durante a semana, durante o final do ano e durante toda a nossa vida, para que nós realmente nos salvemos e também salvemos o nosso próximo ao exemplificar o que a caridade pode fazer com uma alma adoentada, solitária e triste, tá bem? Agradeço muito. Vamos encerrar com as nossas vibrações, pedindo a Deus que tenha toda a paciência e tolerância do mundo conosco. Que Jesus seja sempre o nosso irmão mais velho, querido, amoroso, que tenha toda a paciência do mundo também conosco. Que os nossos anjos de guarda, amigos espirituais, amigos familiares, que simpatizam conosco, com as nossas causas, com as nossas dificuldades, para nos ajudar a sair delas, que eles possam ter toda a paciência do mundo conosco. E que nós possamos ter toda a paciência do mundo com o próximo. Que nós possamos sentir as mãos de Deus, de Jesus, dos nossos mentores e amigos espirituais, todos reunidos conosco, vibrando por um país melhor, por um mundo melhor, por uma população melhor, por mais amor, por mais carinho, por mais bondade, por mais generosidade, por mais paciência, por mais tolerância, pelo gesto que exemplifica e que transforma
que a gente não tenha vergonha de fazer, nem vergonha de falar, nem vergonha de ser aquilo que é correto. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós e no coração do nosso próximo. E que Deus, que sempre protegeu o planeta, os animais, a natureza, os homens, possa converter o mais rápido possível este mundo num mundo de regeneração. Que todos aqueles que neste momento precisam de preces possam receber do nosso amor, do nosso carinho e da nossa caridade com essas preces que fazemos agora saindo do nosso coração. E que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita paz, muito amor, muita vida e que a esperança de que nós estamos no caminho certo, esperança no sentido não de talvez, mas no sentido de espero o dia em que vai acontecer, porque vai acontecer, nos torne pessoas melhores e mais produtivas para aproveitar cada dia, cada momento nessa terra. Que Deus abençoe vocês, muito obrigada, que Jesus ilumine, acompanhe e que tudo seja muito feliz nas vidas de vocês. Grande beijo, boa noite, até a próxima se Deus quiser.